Glórias a Deus. Amém, amados? Bom, amados, vou estar testando o áudio para ver se está tudo ok. Na última transmissão, eu iniciei a transmissão e não tinha áudio, né? Sorte que a irmã nos avisou aí que não tinha áudio. Então vou estar testando o áudio aqui agora para ver se está tudo ok para a gente começar. Senão vou ter que iniciar o vídeo novamente, tá? Então os irmãos que entrarem aí for vendo esse início, né, é por causa do áudio, então eu tenho que testar o áudio antes para ver se está tudo ok, tá? Deixa eu fazer um teste aqui para ver se está sendo transmitido. Se alguém entrar aí, né, dá um ok de que o áudio tá bom, fazendo um favor, né, amados? Então alguém conseguir entrar aí, me dá um ok. Tá ok? Tá tudo ok, tá? Eu acho que o áudio tá certinho aqui. Pelo que eu testei, tá tudo certinho. Paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe a todos grandemente. Mais uma vez estamos em mais um momento de ensino da Palavra de Deus, transmitindo aqui no Facebook da nossa igreja, a Igreja da Multiforme Graça de Deus. Todas as sextas, a partir das 18h30, nós temos este compromisso, né, com os nossos amados aí de estarmos a aprender das Sagradas Escrituras. E Deus nos concedeu essa oportunidade e não podemos deixar ela passar em vão, né? Vamos estar aí buscando, né, mais de Deus aí através da Palavra do Senhor, para que nós possamos estar aprendendo, né, das Sagradas Escrituras. Meus irmãos, nós estamos ainda em um tema, né, um negócio com Deus. Hoje é o 6º vídeo, tá? Nós estamos na segunda parte, porém ainda é o 6º vídeo. Nessa transmissão de hoje, neste ensino, nós vamos dar continuidade a um subtópico aqui, que eu iniciei falando sobre peso falso. Eu comecei a falar sobre balança, né? Nós estamos falando sobre a desvalorização da espiritualidade. Então nós entramos no primeiro tópico aí falando do sermão de Marta e Maria, né? E agora nós estamos falando do peso falso na balança. Eu até citei aqui Provérbios 11:1, onde o sábio ele fala a respeito da balança, né? Do peso da balança enganosa, né? Que é abominação ao Senhor. E eu entrei aqui em Tiago 4, verso 1 ao verso de número 4. Eu até queria trazer mais a fundo, né, esse texto de Tiago, porque ele tem muito conteúdo aqui dentro, né? Se a gente faz uma leitura assim passadamente, a gente não percebe tanta coisa. Mas dentro desse texto de Tiago aqui, ele tem um ensinamento muito grande. Eu queria muito se aprofundar nele, mas se eu se aprofundar aqui em Tiago, a gente vai ter um outro ensino que vai fugir um pouco daquilo que nós queremos aqui, tá? Então não vou conseguir aprofundar muito aqui, mas vamos dar continuidade. Então Tiago capítulo 4, verso 1 ao verso de número 4, está escrito assim: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis. Pedis, não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Aí o último verso ele finaliza dizendo: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Este texto aqui de Tiago, amados, que nós fizemos aqui a leitura, ele é um texto que vai falar muito sobre aquilo que nós estávamos abordando, né? A respeito do peso que nós colocamos na balança. Então nós colocamos às vezes as coisas do mundo de um lado e as coisas de Deus do outro lado. E às vezes as coisas do mundo começam a pesar mais e a nos atrair mais. E nós tendenciamos a correr para as coisas do mundo. Lembrando, quando eu estou falando das coisas do mundo aqui, não estou falando necessariamente das coisas que são horrendas a Deus, né? Estou falando de coisas que não são, muitas das vezes não são pecados, mas que nós, por darmos muita atenção a elas, acabamos substituindo Deus, trocando a posição, né, de Deus pela posição delas. E o que acaba fazendo com que nós venhamos a pecar contra Deus. Então nós podemos retornar ali no sermão de Marta e Maria, que nós citamos no último ensino. Marta estava cuidando dos afazeres do lar. Isso não é pecado, a não ser que isso venha substituir
a vontade de Deus na vida dela. Aí sim se torna um pecado. Por isso Jesus repreendeu a Marta e trouxe aquele sermão, por conta da substituição que ela estava fazendo, né, com aquilo que ela estava a praticar ali, que era cuidar do lar. Então Deus nunca condenou essa prática, cuidar do lar. Até como eu disse, isso fazia parte da cultura deles. Mas o problema está na substituição. Então Jesus diz, Maria escolheu a melhor parte, da qual não lhe será tirada. Tá? Então Jesus não condenou a prática, aquilo que Marta estava fazendo. Jesus condenou a substituição que ela estava fazendo no seu interior, colocando em primeiro lugar os demais afazeres e deixando Jesus em segundo plano. Então essa substituição interior é que veio fazer com que Jesus trouxesse aquele sermão. Então nesta posição aqui, quando eu cito coisas do mundo, eu não estou falando das coisas do mundo pecaminosas, mas também das coisas do mundo que não são pecado, não é pecaminosa, porém, quando nós substituímos Deus por elas, aí sim se torna um erro, uma falha da nossa parte. Tá? Então, aqui o Tiago ele fala, de onde vêm as vossas guerras e pelejas entre vós? Então ele está falando de problemas e dificuldades em questões de humanidade, de ser humano, né? De elo, de vínculo, de relacionamento. Onde que vêm as guerras? Onde é que vêm as pelejas? Onde é que vem a dissensão entre vós? Vem dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Ele faz uma pergunta, né? Mas uma pergunta afirmativa, porque ela vem dos nossos deleites. E aqui, se nós olharmos com mais atenção a esta passagem de Tiago, nós vamos perceber que ele está deixando em pauta que a amizade com o mundo, ela vai atrapalhar na nossa vida espiritual com Deus. E não necessariamente seria roubar, matar, viver impiamente, mas se voltar a tudo aquilo que substitui Deus, ou se voltar àquilo, ou às coisas que de algum modo vêm a substituir a Deus. Tá? Então aí que começa o problema. Então aqui Tiago está falando de quê? De deleites, né? Deleites, de prazeres. Ele não deixa aqui claro quais são os prazeres. Tá? Então aqui abre um leque. Nós podemos citar aqui os prazeres pecaminosos e os prazeres que não são pecaminosos, mas que quando substitui Deus se tornam pecados, porque Deus ele não tolera ser substituído. Eu falei disso, acho que neste ensino também, aí algumas partes, alguns vídeos atrás, a respeito aí da idolatria, né, que nada mais era do que uma substituição de Deus. E não era uma substituição material, física, porque Deus nunca teve uma estátua que o representasse. Ele condenou essa prática. Mas era uma substituição interior. Então dentro da pessoa ela tirava Deus e colocava um ídolo no lugar, né? Um outro Deus, uma crença ali que ia na contramão ali da vontade do Senhor. E a substituição fazia com que a pessoa pecasse contra Deus, né? Então aqui Tiago ele vai falar de deleites, ele vai falar de cobiça, ele usa a palavra inveja, né? Invejosos, ele vai usar uma expressão nada tendes, né? E usa a palavra deleites de novo. Então ele está falando de coisas que agradam o ser humano, tá? Pode ser coisas que agradam o ser humano pecaminosas, ou pode ser coisas que agradam o ser humano que não são pecaminosas. As coisas que agradam o ser humano de forma pecaminosa, de fato é pecado contra Deus. Mas as coisas que agradam o ser humano que não são pecaminosas, se elas substituir Deus, se torna pecado. Por quê? Porque estamos fazendo o oposto à vontade de Deus. E a vontade do Senhor é o quê? É que nós venhamos a estar voltados a Ele. Então a substituição a Deus que é o problema aqui. Então Tiago fala do querer as coisas proporcionadas pelo mundo em substituição a Deus. Tá? Então, voltando lá no sermão de Marta e Maria, é o que Marta estava vivendo. Ela estava substituindo Jesus, né, aquele momento com Cristo, por uma outra coisa. E isso veio acarretar ali numa falha e um pecado diante do Senhor, pelo que levou Jesus então a repreendê-la ali, a trazer aquele sermão, tá? Então, qualquer coisa que eu fizer, ainda que não seja pecado, mas que deixe Jesus de lado, aí se torna pecado. Então, se alguma coisa rouba o meu momento com Deus de oração, isso pode vir a se tornar um pecado, né? Se alguma coisa rouba o meu momento com Deus ali de comunhão, né, de estar na presença do Senhor, de estar adorando a Ele, pode vir a se tornar um pecado. Mas quando eu digo roubar o momento, não estou falando no sentido físico, em relação a tempo, mas em relação às questões interiores, ok? Como eu abordei no ensino anterior, eu acho.
né? Que muitos de nós deixamos de ir à igreja, por exemplo, e a fazer a obra de Deus para ter que trabalhar, né, no serviço secular ali para cuidar da família e tudo mais. Não há pecado nisso, obviamente que não. Como eu disse, é mandamento de Deus, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas se essa substituição for interior, aí sim se torna um pecado. Tá? Então não é em relação a tempo. Deus nunca exortou o homem em relação a tempo. Falar, você tem que se dedicar mais tempo a mim, né, colocar mais horas. Né? A Bíblia ela não diz quanto tempo nós devemos orar. Ela diz orar em todo tempo, orar sem cessar. Mas ela não diz o tempo, né, proporcional ali de oração. O tempo de busca, de leitura da palavra. A Bíblia não diz. Porque não é o tempo que importa para Deus em si, mas aquilo que está aqui dentro, do nosso interior. Então a substituição ela não é externa, a substituição é interna. Isso é o que vai a desagradar a Deus. Então se eu substituo meu momento com Deus por um trabalho secular, se aqui dentro ainda há o interesse, né, do meu momento com Deus e Deus ainda está em primeiro lugar, ok. Mas a partir do momento que aqui dentro, né, dentro da nossa alma, nosso coração, não tem mais Deus ali naquela posição que ele deveria estar, aí há pecado. Tá? Então eu não sei se eu estou sendo bem claro aqui, mas só aqui para a gente concluir, né, essa parte aqui, o problema está no interior do homem, né, não no exterior do homem. Tá? Então substituição de Deus interna é o que vai trazer problemas para o ser humano. Então Tiago aqui ele está falando de coisas que são prazerosas para o homem. Tá? Ele não está falando necessariamente, como eu disse aqui, né, das coisas pecaminosas em si, mas tem muitas coisas que não são pecado, mas que são prazerosas para o homem. Mas se substituir o prazer de estar na vontade do Senhor, aí se torna pecado. Tá? Então não é problema você deixar um momento de oração para ter que ir trabalhar, ou para ter que ir visitar alguém, por exemplo. Não há problema nisso. O problema está se o seu interior está voltado a outra coisa que não seja Deus. Aí é que mora o problema, tá? Bom, onde a gente estava aqui? E ainda Tiago ele usa a expressão, né, aqui no verso de número 4. Adúlteros e adúlteras. A palavra aqui, né, que ele está sendo usado aqui, né, que vem de adultério, não está relacionado ao adultério físico, tá? Na questão ali de um relacionamento extraconjugal. Não é disso que o Tiago está falando. Ele está falando das questões espirituais. Por várias vezes na Bíblia Sagrada, lá no Antigo Testamento principalmente, Deus ele trata a ação do povo de Israel, que foi deixar Deus e voltar-se a outros deuses, como prostituição e como adultério. Então, por várias vezes ali nos profetas vai ser utilizada essa palavra, né? Tanto de adultério como de prostituição. Isso está falando no sentido espiritual. O meu povo se prostituiu contra mim, ou seja, abandonou a mim como Deus e se voltou a outros deuses. E quando o Tiago fala aqui sobre adultério, ele está falando desta prática. Quando a pessoa ela deixa Deus, afasta de Deus e volta-se a outra coisa que substitua Deus, tá? Lembrando aqui que às vezes nós lemos versos como esses, amados, até tem um verso aqui que talvez eu dê tempo da gente fazer a leitura, e a gente começa a jogar para o ímpio. Nem tudo é para o ímpio, muitas coisas aqui é próprio para a igreja, tá? Vamos aqui, por exemplo, deixa eu ler aqui para vocês em 1 Coríntios 7, 29 ao verso de número 31. Ó, isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Paulo estava trazendo um ensinamento para a igreja em Corinto, falando a respeito da vida conjugal. E Paulo fala aos casados e depois ele começa a falar aos solteiros. E quando Paulo começa a trazer um ensinamento aos solteiros, ele abre um parêntese. E dentro desse parêntese ele coloca esses versos aqui, o verso de número 29, o verso de número 30 e o verso de número 31. Então Paulo falando aos solteiros, ele abrindo esse parênteses, ele começa a falar: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, o que resta aqui também os que têm mulheres, sejam como se não as tivessem. Opa, então já não está falando mais aos solteiros. Então aqui nós percebemos um parêntese que Paulo está abrindo,
tá? Ele está falando aqui agora aos casados dentro de um ensinamento aos solteiros. Então é um parêntese. E Paulo continua dizendo, e os que choram como se não chorassem. Então Paulo já não está falando nem mais aos casados e aos solteiros em si, mas a qualquer pessoa. Então é um parênteses dentro deste ensinamento. E só que aqui no final dessa leitura que nós fizemos aqui, no verso de 1031, ele diz, e os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, ou não usassem, dependendo da tradução, porque a aparência deste mundo passa. Paulo está falando o quê? Vocês que usam deste mundo para se enriquecer, para trabalhar, para conquistar, para granjear, para se fortalecer, frutificar, se estabelecer, use deste mundo como se vocês não estivessem usando dele. Ou seja, estar no mundo sem ser dependente do mundo. Então Paulo está falando aqui o que? A igreja de Corinto. Ele não está falando aos ímpios, aos pecadores, né, ao mundano. Ele está falando a pessoas que eram cristãs, que viviam ali na comunhão com os irmãos, que estavam buscando a Deus, buscando a Cristo, e precisavam entender que, mesmo vivendo no mundo, o nosso foco, o nosso coração tinha que estar estabelecido e voltado a Deus. Então o que Paulo está dizendo? Vocês estão no mundo, vocês estão aí, estão usufruindo do mundo, ok. Porém façam isso como se vocês não dependessem dele. Não vivam a dependência do mundo. Por quê? A dependência do cristão tem que ser de Deus, única e exclusivamente de Deus. Você lembra quando Jesus ele fala a respeito, né, da preocupação do ser humano, né, preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai beber? E Jesus ele traz um ensinamento ali, nós sabemos que Jesus está falando sobre ansiedade, ainda que ele não use a palavra ansiedade, e ele diz que os pássaros eles não trabalham, né? E os lírios do campo eles se vestem porque Deus concede a eles, né, a vestimenta mais do que Salomão, né, ainda Jesus diz. Então Jesus ele está deixando bem claro que o nosso coração, o nosso interior tem que estar voltado a Deus. Ele diz, mas buscai primeiramente o reino dos céus, a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Jesus ele não está condenando o trabalho, nunca, jamais. Ele não está falando que você não pode trabalhar para conseguir o que vestir, o que comer e o que beber. Não. Jesus está falando do seu foco, o seu coração tem que estar voltado primeiramente a Deus. E as demais coisas, elas vêm a reboque, elas vêm em segundo plano. Né? Então, o problema do ser humano e de muitos cristãos, e aqui Paulo está tratando dos cristãos, é que o coração às vezes está voltado a coisas que substituem a Deus. Tá? Então aí mora o problema, aí mora o pecado. Aqui tem um texto, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 1 e verso de número 4. Ó. Mas você precisa saber disso. Deixa eu voltar aqui. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo está falando a Timóteo. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos. Tudo isso, amados, a gente olha e fala, está falando do homem que vive sem Deus, do pecador, do mundano. Mas não, finalizando o verso. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então todos esses adjetivos que nós encontramos aqui, essas características, Paulo não está falando exclusivamente do mundano. Paulo está falando daquele que procura aparentar viver em Deus. É disso que Paulo está falando. Ele diz, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Então Paulo está falando de alguém que ainda é amigo de Deus, mas ainda é mais amigo dos prazeres, mais amigo das coisas do mundo. Tá? Então Paulo não está falando exclusivamente do mundano, do perverso. Tá? Paulo está falando daquele que aparenta estar nos caminhos de Deus, que é amigo de Deus, né, em um determinado nível, mas é muito mais amigo dos prazeres. Tá? Então esses adjetivos aqui, embora pareçam se encaixar mais a uma pessoa mundana, Paulo está trazendo eles para a igreja, é um ensinamento para a igreja. Então Paulo está falando a Timóteo aqui, que se você for perceber dentro do contexto,
você vai perceber que Paulo ele está falando no sentido aqui de apostasia, né? Paulo está falando no sentido de apostasia. Então, mais amigos do mundo, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, nós como igreja, nós temos que ter essa ciência que o fato de nós estarmos no caminho de Deus não significa que nós não podemos estar vivendo mais amigos de alguma outra coisa do que amigo de Deus. Tá? Então não é porque estamos na igreja todos os cultos que faz de nós amigos de Deus. Não é isso. O que vai nos fazer amigo de Deus é se tornar inimigo dos prazeres. Tá? E quando eu digo prazeres, eu repito, não estou falando só das coisas pecaminosas, mas principalmente, né? Mas também das coisas que não são pecaminosas, mas que podem ser um substituto de Deus dentro do nosso coração, aqui no nosso interior. E o tópico aqui que nós estamos abordando ainda, né? Fazendo menção aí ao último vídeo, né? Que nós estamos aí a ensinar, nós estamos falando da desvalorização da espiritualidade. E é isso que tem ocorrido nesses últimos tempos, né? Ainda mais. Temos desvalorizado a espiritualidade. Hoje em dia o camarada ele gasta um tempo gigantesco para maratonar uma série, por exemplo, mas não gasta nem a metade para se aplicar à leitura da Bíblia Sagrada. Isso é uma substituição de Deus, tá? E isso daqui é ser mais amigo de um prazer, né? No caso a isso, por exemplo, do que amigo de Deus. Tá? Então é uma coisa muito simples, né? Às vezes nem é pecado aquilo que está sendo assistido ou sendo maratonado, às vezes não é, às vezes é uma coisa tipo, sei lá, uma coisa boba, né? Um documentário, por exemplo, algo de conhecimento, mas substituiu Deus dentro de mim, isso se tornou um pecado por causa daquilo que ocorreu aqui dentro, tá? Isso acontece muito com pessoas que estudam estudo secular, né? A pessoa ela se dedica bastante à faculdade, né, estuda e é exaustivo, livros, dependendo da carreira que a pessoa quer seguir, são livros muito grossos, de páginas e mais páginas, e a pessoa ela tem que ler, ela tem que estudar, ela tem que se dedicar àquilo, porque ela sabe que ela não vai conseguir ali conquistar o seu diploma, não vai conseguir sair bem nos trabalhos, né, por conta dos seus ensinos, dos seus aprendizados, né. Tem um cachorro aqui latindo, tá? Mas então me perdoem aí. Então a pessoa ela sabe que ela não vai sair bem se ela não se dedicar àquilo. Mas agora quando se trata da Bíblia Sagrada, a pessoa não se dedica de igual modo. E é mais válido a Bíblia do que qualquer outro tipo de ensino, porque a Bíblia ela nos garante o reino dos céus. Este mundo passa, as coisas do mundo passam. E Paulo deixou bem claro aqui no texto que nós lemos. E os que usam deste mundo como se deles não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Então passa. Mas hoje o camarada se dedica mais a uma faculdade do que a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada traz a vida eterna. A faculdade vai trazer o que para ele? Vai trazer, talvez ainda, uma possibilidade de trazer aí um bom trabalho com um bom salário. É uma possibilidade que muitos fazem faculdade, por exemplo, vai trabalhar de uma outra coisa que não tem nada a ver com um salário ruim. Ou trabalha naquela área ainda com um salário ruim e não é feliz naquilo que fez. Tem aqueles que ainda fazem a faculdade, termina e tal, e descobre no final que não era aquilo que ele queria. Enfim, a aparência do mundo ela passa, mas as coisas de Deus elas não passam. Então existe uma troca muito grande, né? Então vamos valorizar mais o quê? Vamos valorizar mais este mundo. Então vai lá, pega os livros grossos, né, lá da faculdade, estuda, porque quer alguma coisa nesta terra. Mas a Bíblia Sagrada, que às vezes é mais fina do que muitos livros, o camarada não lê, não busca, não ora, não lê um livro da Bíblia Sagrada, não lê um capítulo da Bíblia no dia, mas está lá orando e pedindo para Deus ajudar ele a passar nos trabalhos da faculdade, né? Pedindo para Deus ajudar ele a passar nas provas lá. Então é complicado, então há uma troca muito grande, né? Então a Bíblia não condena você estudar e alcançar, granjear coisas nessa terra. A Bíblia não condena. Muito pelo contrário, Deus ele se agrada disso, Ele quer que nós alcancemos isso. Né? Então, e outra, nós temos que nos dedicar mesmo. Você quer crescer na vida em questões profissionais, é normal que você tenha que se dedicar àquilo. Mas em segundo plano não pode estar a Bíblia, não pode estar Deus, não pode estar a vida com Deus. Então se você deixar a palavra de Deus, deixar, né, a comunhão com Deus, a vida com Deus em segundo plano, aí o que você está fazendo se torna um empecilho para você e isso daí gera um pecado. Tá? Então esse é o problema.
Então é disso que Tiago estava falando, de coisas que às vezes não é pecado, igual estudar para uma faculdade não é pecado, mas se substitui Deus, aí se torna um pecado, por causa da substituição. Amém? Bom, amados, então aqui hoje, neste momento, nós concluímos a segunda parte do nosso ensino, um mau negócio com Deus, tá? Agora restou a terceira parte. Eu falei aqui na primeira parte, deixa eu voltar aqui para mim ver qual era o tópico, o título aqui. Nós falamos sobre duvidando em Deus, e a segunda parte nós falamos sobre a desvalorização da espiritualidade, e na terceira parte nós vamos falar sobre a substituição do Espírito Santo, tá? Nesta parte sobre a substituição do Espírito Santo, eu quero adentrar aqui e falar um pouco sobre a igreja de Sardes. Os irmãos, eu até falei no vídeo anterior que nós temos um propósito no coração, né, se assim for a vontade de Deus, de nós estarmos trazendo um estudo escatológico mais exaustivo, né? Então nós vamos trazer o livro do Apocalipse, verso por verso, explicando verso por verso, passando verso por verso, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, tá? Vai demandar vários dias, vários vídeos, né? Mas nós vamos trazer incompleto aqui o livro do Apocalipse, explicativo, verso por verso, tá? Nessa parte aqui nós vamos falar sobre a igreja de Sardes, só que nós não vamos nos deter tanto aos versos aqui, porque vai ficar para o outro ensino, né? Mas nós vamos falar aqui do que nos convém em relação àquilo que nós estamos a tratar aqui, tá ok? Então nós vamos falar sobre a substituição do Espírito Santo. Eu quero ler aqui esta passagem, seria lá em Apocalipse capítulo 3, verso 1 até o verso de número 5. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tens, os 7 espíritos de Deus, né? E as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso, e ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Amados, as cartas, né, às 7 igrejas da Ásia, são cartas para as igrejas, obviamente, segundo os problemas e dificuldades em que elas estavam vivendo naquela ocasião, em que João escreveu e foi enviado as cartas para eles ali. Porém, os textos direcionados ali às 7 igrejas, eles escatologicamente arremetem para a humanidade em diversas partes da história, tá? Desde aquele momento que João escreveu o livro de Apocalipse. E muitos desses conteúdos aqui, eles vão sempre refletir a nossa vida espiritual e particular, né? Então, a Bíblia Sagrada, ela não foi, pelo menos a boa parte dela não foi escrita exclusivamente a um povo do antigo, lá dos tempos antigos, mas também refletem em nós. As epístolas das 7 igrejas não são diferentes. Então, o que nós lemos aqui, a igreja de Sardes, ela não está ligada unicamente à igreja de Sardes, mas também está refletindo em nós, né, em nosso tempo e em nossas vidas. E quando João ele escreve que a igreja de Sardes, nós podemos aqui ler no primeiro verso, né, ele diz sobre a igreja que tens nome de que vives, mas está morto. Então é uma igreja que tinha nome de viva, aparentemente era viva, mas na verdade não tinha vida espiritual, tá? Então neste verso que nós podemos absorver dele, que fala de pessoas que aparentam estar em comunhão com Deus, mas na verdade estão desconectadas dele. Então são pessoas que, como essa igreja, fazia a obra de Deus, vivia ali aparentemente, né, a vontade de Deus, estava frequentando os cultos, estava participando do ministério, das atividades ali ministeriais, tudo. Porém, diante do Senhor, espiritualmente, não estavam bem, estavam mortos espiritualmente. E muitas dessas pessoas, trazendo hoje para os nossos dias,
acontecem disso por estar ligadas a algo que veio a estar no lugar de Deus em sua vida, tá? Então, a aparência, ela não conta diante de Deus. Na verdade, ela conta para sermos condenados por Ele. Mas nada disso faz sentido para Deus se nós não tivermos a comunhão com o Senhor. Então, aparentar ter comunhão com Deus não significa que estamos conectados a Ele, tá? Nós podemos orar, podemos pregar a palavra, podemos louvar, mas se não houver uma conexão fiel com Deus, nós teremos nome de que vive, mas estaremos mortos diante de Deus. E infelizmente isso ocorre porque nós decidimos substituir o Espírito Santo de Deus em nossas vidas por outra coisa que não é Deus, tá? É interessante por um certo lado e difícil de aceitar ao mesmo tempo e preocupante quando nós olhamos para pessoas que vivem fazendo a obra de Deus, mas não têm comunhão com o Senhor, não têm uma vida de oração, não têm uma vida de conhecimento bíblico, né, da palavra de Deus, não se alimenta da palavra de Deus. Então como que a pessoa ela vai fazer uma obra espiritualmente se ela não está forte espiritualmente? E o que fortalece ela é o quê? É a vida de oração e a palavra de Deus. A própria Bíblia nos diz, né, que a palavra do Senhor ela é o nosso alimento. Então como que eu vou estar a fazer uma obra se eu não tenho vida em mim? E existem pessoas que vivem desse jeito. Não tem comunhão com Deus, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de busca na palavra. E está ali fazendo a obra, aparecendo, né, humanamente falando, mas infelizmente diante de Deus não está vivo. Tem nome de que vive, mas infelizmente está morto. Então é disso que o Senhor está a falar com a igreja de Sardes, que vem a refletir, infelizmente, em nossos dias de hoje, em muitas vidas, em muitos cristãos, né? Então, se nós percebemos bem, neste ensino nós estamos falando mais sobre o cristão do que o mundano, tá? Então nós estamos falando da dificuldade que o cristão tem enfrentado em relação a outras coisas sendo postas, né, no lugar de Deus dentro de si. Então, no lugar do Senhor tem colocado outras coisas e isso tem acarretado num malefício muito grande. Tá? Então no próximo ensino nós damos continuidade aqui sobre a igreja de Sardes, para nós fecharmos, né, este ensino aqui sobre um mau negócio com Deus. Né? Lembrando aí desse título, né, um mau negócio com Deus, que é o que muitas pessoas acham que está sendo aceito por Deus. Né? O fato de nós estarmos a buscar o Senhor, a viver na igreja, a ter um nome de que vive, né, porque aceitamos a Jesus lá atrás e nos convertemos e agora carregamos uma Bíblia, vestimos uma roupa de cristão e acha que tudo isso está ok, já está aceito por Deus, que o nosso nome já está no livro da vida e que já a salvação está garantida. Negativo, isso é um engano muito grande. Tá? Não é isso que significa, a salvação ela não significa isso. Salvação significa comunhão com o Senhor, santificação, significa obediência. Tá? Então, se eu não tenho uma vida de obediência, uma vida voltada a Cristo, não é o simples fato de não pecar. Né? Lógico que falar isso é até estranho, né? Porque todos nós pecamos. Mas não é o simples fato de evitar o pecado. Eu não mato, não roubo, não faço... Não é isso. Está na obediência do Senhor, voltado ao querer e à vontade do Senhor. Está voltado a buscar a Ele e profundamente, mais e mais, ali ter de Deus em sua vida. E quando nós buscamos a Deus espiritualmente, nós nos tornamos cada vez mais sensíveis e sedentos por Deus. Se você não tem sede por Deus, significa que a sua busca ela tem sido não tão eficiente, né? Para não falar deficiente. Porque quanto mais você busca Deus, mais você tem sede dele. Quanto mais você come da palavra de Deus, mais você tem fome dela. E isso é algo proporcionado pelo próprio Deus. Então, se você quer e você procura, aumenta o desejo ainda mais. Então, se você não sente desejo de orar, desejo de ler a Bíblia, desejo de Deus, a sua busca não tem sido eficiente. Está faltando coisas aí. E a sua salvação ela pode estar comprometida. Então, como eu disse e repito, né? Não é porque estamos indo à igreja, carregando uma Bíblia, vestindo roupa de crente, fazendo as nossas orações ali dentro do templo, né, e louvando, que a nossa salvação está garantida. Precisamos de uma vida de comunhão, de intimidade, de obediência, de santificação na presença do Senhor. Senão nada disso vai adiantar. Tá?
Então, que Deus abençoe a todos grandemente, que nós possamos procurar viver aí a vida com Deus conforme a vontade do Senhor. E lembrando que a substituição de Deus não pode acontecer aqui dentro, do nosso interior, nosso coração, nossa alma. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo, de todas as coisas, acima de nós, né, da nossa própria vida, né, como o apóstolo Paulo lhe diz, né, para nós sermos um sacrifício vivo a Deus, tá bom? Senhor Deus, obrigado por tudo, abençoe a cada família, a cada lar, a cada casa, a cada pessoa, Senhor. Derrama da tua graça e nos ajude a viver a tua vontade, Pai. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, o eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, reine em cada coração, que todos possam dizer amém. Que Deus abençoe a todos grandemente, amados. Fique na paz. Amém.